Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição aqui do Cidadania S.A., o seu jornal diário quase, com as notícias dos absurdos do Brasil e do mundo. Nesse vídeo, eu trouxe 3 matérias de veículos diferentes, tem até um edital na Folha de São Paulo aqui, sobre o voto de Luiz Fux ontem, que durou 14 horas praticamente. Um monte de mentira, um monte de desinformação em uma TV pública. Isso precisa ficar bem claro. Ele proferiu aquele bando de asneiras e mentiras na TV Justiça. Uma TV pública. Eu não sei se cabe algum tipo de sanção, mas deveria. Tá bom? Então, antes de eu ir às matérias, muito importante que você deixe seu like, se inscreva no canal, porque hoje eu vou continuar transmitir os votos ainda da Carmen Lúcia, do Zanin e a decisão final, que talvez não fique para amanhã, ou não dê tempo amanhã. Vai depender muito do voto da Carmen Lúcia hoje à tarde, tá bom? Eu vou começar com o mais importante, eu acho, que é a coluna aqui na Folha de São Paulo. Fux mentiu sobre Bolsonaro e manchou biografia com votos sobre golpe de Estado. Tá? Do Celso Rocha de Barros. Ele é servidor federal, doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford. E autor do livro PT, uma História. Vamos lá. Luiz Fux condenou os golpistas pobres que denunciaram seus chefes, como Mauro Cid, e absolveu os ricos e poderosos, como Bolsonaro e Garnier. Lembrando que o Fux só condenou o Cid e o Braga Neto. Só, por um crime. Ele falou um monte de absurdos. Basicamente é o seguinte, um prédio caiu e o Fux condenou o servente de pedreiro e absolveu o engenheiro. Foi isso que ele fez, tá? Vamos às mentiras de Fux. Fux mentiu que STF não é o foro adequado para julgar Jair, porque ele já deixou a presidência. Na verdade, o foro privilegiado serve, entre outras coisas, para garantir que ex-presidentes não sejam soterrados por processos em primeira instância depois de deixarem seus cargos. Ele mentiu que Jair e seus generais não constituíram organização criminosa porque não usaram arma de fogo. Segundo o ministro, os kids pretos que tentaram matar seu companheiro de corte, Alexandre de Moraes, pretendiam apenas sufocá-lo com excesso de amor. Ótima analogia ele fez aqui. Fux também parece acreditar que Jair não propôs um golpe ao chefe das Forças Armadas, mas sim ao Itamaraty. E as 2 professoras de yoga que estavam ali passando. É como se o Jair não soubesse de nada e ele fosse chegar um dia lá no Planalto, ter um bolo. Aí ia sair o Braga Neto, o Mauro Cid de dentro, parabéns, happy birthday to you. Olha aqui, presidente, um golpe de Estado de presente pra você. Ridículo que o Fux fez. Fux mentiu que o crime de golpe de Estado foi apenas um meio para a realização do crime de abolição do Estado de Direito e que, portanto, as penas não devem ser somadas. Isso pode ser verdade em alguns casos, mas no caso de Jair, ele implementou simultaneamente a estratégia Orbán de tentar castrar institucionalmente o STF, a abolição, e sobretudo, mas não apenas, depois de perder a eleição, a estratégia Pinochet de tomar o poder violentamente, o golpe de Estado. As penas devem ser somadas. Fux mentiu sobre a tentativa de golpe ter ficado apenas em estágios preparatórios. Isso se mede pela distância entre até onde os criminosos foram e o resultado final por eles esperado. A distância é de um monossílabo, o não, de 2 comandantes militares. Lembrando sempre que o Garnier, chefe de um dos poderes, disse sim, de um dos comandantes militares, perdão, disse sim ao golpe. E ele foi inocentado pelo Fux ontem. Fux mentiu quando comparou o 8 de janeiro a junho de 2013. Entre as várias diferenças, tem a seguinte: os black blocs foram reprimidos pela polícia, porque o secretário de segurança não era um ex-ministro de seu líder. Fux mentiu sobre o diagnóstico da revista The Economist e de seu instituto de pesquisa, a Economist Intelligence Unit, sobre o estado da democracia brasileira. Diz que a matéria de um freelancer na revista havia exaltado o Brasil como modelo de democracia, mas que a EIU, que é a The Economist Intelligence Unit,
havia rebaixado a nota da democracia brasileira por restrições às redes sociais, polarização e, sobretudo, por golpe tentado por Jair Bolsonaro. Fux, a economista achou ruim o Jair tentar um golpe e achou bom ele ser julgado? Qual o problema? Mas teve golpe ou não teve golpe, Luiz Fux? Finalmente, ele pediu que ouvíssemos um relato sobre os crimes de outros acusados, sem nunca lembrar que o objetivo era instaurar Bolsonaro como ditador. Nos pediu que tratássemos os fracassos dos criminosos como provas da sua inocência. Ai, ai. Fux mentiu muito, 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 muito. Leiam a coluna inteira aqui na descrição do vídeo, tá? A matéria tá aqui na descrição do vídeo. Lembrando sempre que Luiz Fux deixou claro que não queria ser interrompido. Quando você não abre apartes para os seus colegas, isso denota que o seu voto é fraco. E o voto dele é fraco. Porque ontem ele questionou a PGR, disse que a acusação foi muito mal feita, mas em março ele elogiou a PGR, disse que a acusação estava muito bem feita. O que é? Virou Raul Seixas, o maluco beleza? Essa metamorfose ambulante? Então assim... E ele só deu munição para a extrema-direita, para os bolsonazistas, para falar um monte de groselha. Vamos ver os votos de Carmen Lúcia e de Zanin. Se eles vão seguir o relator ou não. Eu acredito que sim. A Carmen Lúcia com certeza. O Zanin eu já não sei. Tá? Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem mais duas matérias esmiuçando os votos do Fux ontem. Tá? Uma delas é do Kleber Lourenço, isso mesmo, aqui no ICL, e tem uma outra matéria aqui no Infomoney, STF vê contradições em voto de Fux que absolve Bolsonaro da trama golpista. Essa matéria é do Globo. Ministros do Supremo Tribunal Federal se mostraram surpresos com a posição adotada pelo ministro Fux de absolver o ex-presidente Bolsonaro de todos os crimes imputados a ele na trama golpista pela Procuradoria-Geral da República e com o uso de expressões como choro dos perdedores para classificar condutas do artigo mandatário após as eleições de 2022. Integrantes da corte, ouvidos pelo Globo, apontam que já esperavam algum tipo de discordância de Fux, tendo em vista suas manifestações. Outros réus, tarará. No entanto, esperavam que a divergência fosse manifestada em relação a apenas alguns crimes, e que uma condenação do ex-presidente seria considerada por Fux ao menos nos crimes de golpe e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É normal haver discordância entre os integrantes da turma, dizem os ouvidos aqui pelo Globo. Eles sustentam que o colegiado existe para que haja debates e que diversos pontos de vista sejam ouvidos. Eles pontuam, contudo, que causou estranheza o tom político dado por Fux à análise dos crimes imputados pelo PGR contra Bolsonaro. Esses integrantes também apontam contradições de Fux, que julgou mais de 400 ações penais envolvendo o 8 de janeiro, seguindo rigorosamente a posição de Alexandre de Moraes. Então aí eu li algumas análises que dizem que ele se isolou dentro do STF com essa votação dele, mas que tem uma visão lá para frente. Que dependendo de quem for eleito em 2026 para o cargo de presidente do Brasil, o Fux sai muito bem posicionado para exercer influência no STF. Lembrando que o próximo presidente, se eu não me engano, vai indicar 3 ministros para o STF. Um, inclusive, para substituir o Fux. E deve sair também a Carmen Lúcia já e o Gilmar Mendes, se eu não me engano. Mas se eu não me engano, são 3 ministros que o próximo presidente vai indicar. Se for um Tarcísio de Freitas, por exemplo, o Fux sai grandão. Sai fortalecidíssimo desse voto ridículo que ele teve para municiar a extrema-direita, o bolsonazismo e esse bando de ameba que está comemorando o voto. Que a gente espera que seja um voto único, que seja um 4-1, que Carmen e Zanin votem com o Alexandre. Porque as provas estão lá. Ninguém tirou da cabeça. Tá tudo lá conforme o voto do Alexandre de Moraes na terça-feira. Quem não viu, assista. Tem aqui no canal o voto dele. Todas as provas. Ele apresentou tudo no voto dele. Sendo que o Fux leu 14 horas de um voto maluco, definição também de alguns dos ministros do STF, que foi um voto maluco. Ninguém defendeu também o Bolsonaro quanto o Luiz Fux.
tá bom? Leiam as matérias aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço, lembrando que vamos transmitir aqui no canal o voto da Carmen Lúcia hoje à tarde às 14 horas, tá bom? Um abraço para todo mundo e até lá.